air conditioner, air conditioner, bed, bed, hard, hard, quaint, quaint, turn on the TV, turn on the TV. She's shutting the window, she's shutting the window. Summer. Phew, it's getting hot in here. You should turn on the air conditioning then. Okay, I'll go shut the window. E você acabou de ouvir summer, summer. Summer é verão, ok? Verão. Summer. A gente tem as 4 estações do ano, que em inglês são summer, ok? Summer. Spring, spring. Fall, fall. Winter, winter. Summer, spring, fall, winter, ok? E aqui a gente é uma conversa entre um man e uma woman, ok? Eles estão na sala de casa e como é summer, tá muito quente, ok? Lá. E aí ele faz assim... It's getting hot in here. It's getting hot in here. Tá ficando quente aqui. It's getting hot. Está ficando quente. It's getting hot. Está ficando quente. In here. Aqui. Lembra do in? Que o in quer dizer quando você tá dentro de algum lugar? Então por isso que ele tá falando in here. Aqui dentro. In here. Ok? It's getting hot in here. Está ficando quente aqui. You should turn on the air conditioning. Lembra turn on? Que eu ensinei turn on, turn off, ligar e desligar. Turn on, ligar, turn off, desligar. Então, you should turn on. Você deveria ligar. Should. Should é usado em inglês como conselho. E ele pode ser traduzido para deve, ok? Então, mas é o dever não no sentido de obrigação, mas no sentido de conselho mesmo, ok? Não é uma obrigação, é uma possibilidade, ok? É uma opção. Você deve fazer algo, por exemplo, you should turn on the air conditioning. Ele não é obrigado a ligar o ar-condicionado, mas ela tá dando um conselho para ele. Oh, you should turn on the air conditioning. Você deveria ligar o ar-condicionado, ok? E aí ela finaliza com then. Then significa então. Então. Aí ele fala, ok. E ela responde, I'll go shut the window. I'll go shut the window. To shut the window, ok? Fechar as janelas. To shut, fechar. Shut the window, fechar a janela. You open the window and you shut the window. Você abre a janela e você fecha. Open, shut the window. Window, janela, janela. I'll go. I'll é a contração de I will. Lembra que a gente aprendeu nas aulas anteriores? I will. Então, I'll go. Eu vou. I'll go shut the window. Eu vou fechar a janela. Summer. It's getting hot in here. You should turn on the air conditioning then. Okay. I'll go shut the window. The great party. How was Barry's farewell party yesterday? It was fantastic. Lots of Barry's friends and relatives were there. How long is he going to stay in Kuwait? For at least 2 years. E você acabou de ouvir A Great Party. A Great Party, ok? Party é festa, party, ok? E great é legal, demais, ok? Então, a great party, uma festa da hora, ok? Uma festa muito boa, uma festa muito legal. E aqui a gente tem uma conversa entre o young man e uma young woman, ok? E o young man pergunta pra young woman, How was Barry's farewell party yesterday? Ok? Farewell party. A gente aprendeu que party é festa. Farewell party é uma festa de despedida, ok? Uma festa de despedida é chamada de farewell party, ok? Provavelmente o Barry tá indo mudar, porque ele perguntou How was Barry's farewell party yesterday? Como foi a festa do Barry ontem? Yesterday, ontem, lembra? Today, tomorrow, yesterday. Hoje, amanhã, ontem. Today, tomorrow,
yesterday. Yesterday. How was Barry's farewell party yesterday? Was é o passado do verbo to be, ok? Então, como foi, ok? Como foi ou como esteve. Então, how was, como foi? How, como? Was, foi. Como estava a festa de despedida do Barry ontem? How was Barry's farewell party yesterday? Aí a young woman responde, it was fantastic. Fantastic, ok? Fantastic é uma palavra muito parecida com a do português. Fantástico, ok? It was fantastic. Foi demais, foi fantástico. Estava demais, estava fantástico, ok? Então, toda vez que eu te pergunto com was, você me responde com was. Então, how was? It was, ok? E aí a young woman continua falando. Lots of Barry's friends and relatives were there. Então, Barry's friends, os amigos do Barry, Barry's friend. Lots of Barry's friends, lots of. Lots of significa muitos, ok? Bastante, lots of. Lots of Barry's friends, muitos dos amigos do Barry. And relatives, relatives são parentes, ok? Qualquer parente seu é chamado de relative. Relative, ok? Então, primo, sobrinho, tio, tia, avô, vó, todo mundo junto é chamado de relative, ok? Então, relative, parente. Então, lots of Barry's friends and relatives were there. Então, o passado de is e am é was, e o passado de are é were, ok? They are, they were, ok? Então, eles estão, eles estavam. Lots of Barry's friends and relatives were there. Estavam lá. Were there, ok? Então o young man continua. How long is he going to stay in Kuwait? Kuwait é um país árabe, ok? Um país árabe, Kuwait. E como a gente pergunta quanto tempo vai demorar algo ou alguém vai ficar em algum lugar, a gente pergunta how long, quanto tempo? How long? E como é uma pergunta, is he going to stay? To stay, ficar. How long is he going to stay in Kuwait? Quanto tempo ele vai ficar em Kuwait? How long is he going to stay in Kuwait? E aí a young woman responde, for at least 2 years. For at least 2 years. Year, ano. Year, ano. Years, anos. 2 years, 2 anos, ok? At least, pelo menos. At least. For at least, por pelo menos 2 anos. For at least 2 years, por pelo menos 2 anos, ok? A great party. How was Barry's farewell party yesterday? It was fantastic. Lots of Barry's friends and relatives were there. How long is he going to stay in Kuwait? For at least 2 years. Going to school. You weren't in school yesterday. No, I wasn't. I was sick in bed. E você acabou de ouvir going to school. Going to school. School. Escola. School. Escola. Going to. Indo pra. Going to school. Indo pra escola. Going to school. E aí a gente tem uma conversa entre duas garotas aqui. A girl on the left e a girl on the right. Ok? A girl on the left fala: You weren't in school yesterday. You weren't in school yesterday, ok? Então, yesterday a gente já sabe ontem. School, escola. Weren't é a contração de were not. Então, were no passado, na negativa é were not. E a gente pode contrair para weren't, não estava, ok? Weren't, não estava, não era. Então, you weren't in school yesterday. Você não estava na escola ontem. You weren't in school yesterday. E a girl on the right. No, I wasn't. Ok? Então, I am, I was, I wasn't. Ok? You are, you were, you weren't. Ok? Então, no,
I wasn't. Não, eu não estava. I was sick. Eu estava doente. Sick. Doente. Sick. I was sick. Eu estava doente. In bed. Bed, cama. Cama, bed. Sick in bed é uma expressão para tá de cama, ok? Sabe quando você tá tão doente que você tá de cama? Você fala sick in bed, to be sick in bed. I was sick in bed. Eu estava de cama, ok? Going to school. You weren't in school yesterday. No, I wasn't. I was sick in bed. Surprise. Look, Mom, Dad, spare me the lecture. I know it by heart. Where were you, Amy? We were so worried. You really don't care about us. You shouldn't stay out so late. Oh, were you out last night? E você acabou de ouvir surprise. Surprise, ok? Surprise, surpresa. Surprise. Surprise, surpresa. E aqui a Dora faz uma grande confusão, ok? Vocês vão ver no decorrer da história. Então a Dora olha para a mãe dela e para o pai dela, meia brava, e fala: Look, look, olha, look, olha, look. Ela fala Mom, Dad. Então, mãe em inglês é mother, mother, mother. Pai, father, father. Mother, father. Mas você não chama a sua mãe de mother e nem o seu pai de father. Você chama a sua mãe de mom e o seu pai de dad. Dad, ok? Você só usa mother e father para outras pessoas ou quando você está falando dos seus pais com outras pessoas, ok? Mas entre você e eles, o relacionamento de vocês é mom and dad, ok? Então ela fala, look, mom, dad, olha, pai, mãe. Ela fala, spare me the lecture, spare me the lecture. Lecture, a palavra só lecture é discurso, ok? Discurso. Quando palestra, discurso, palestra, ok? Quando geralmente você vai em algum evento, geralmente você assiste a uma lecture, alguém dando um discurso lá, uma palestra, ok? Lecture. Mas ela tá usando a palavra lecture aqui para xingamento, para um discurso, mas um discurso de xingamento. Sabe quando o seu pai e sua mãe tem aquele discurso preparado para você? Você já sabe tudo o que ele vai falar, no sentido de te xingar porque você fez algo errado? Então, esse é o sentido da palavra lecture aqui. E spare me é tipo, me livra disso, ok? Spare me livra disso, ok? Spare me the lecture, me livra do discurso. I know it by heart. I know it by heart. By heart, de cor, ok? De cor. Só a palavra heart é coração, mas a expressão saber de cor é to know by heart, saber de cor. To know by heart. I know by heart, eu sei de cor. I know it by heart. I know it by heart. O que é esse it? Esse it tá substituindo a palavra lecture, ok? I know the lecture by heart. I know it by heart. Eu sei o seu discurso de cor, ok? Eu sei de cor, ok? Então, Mom, Dad, spare me the lecture. I know it by heart. Aí ela continua falando o que ela sabe de cor. Ela fala as perguntas que o pai dela e a mãe dela faria para ela. Where were you, Amy? O nome dela é Amy, ok? Where were you, Amy? Onde você estava, Amy? Where were you? Então, where, aonde? Were you? É uma pergunta, então eu coloco were antes do you, ok? Where you were, onde você estava, uma pergunta, where were you? Onde você estava? Então, where were you, Amy? We were so worried. Worried, to be worried. To be worried é estar preocupado. I am worried, eu estou preocupado. I was worried, eu estava preocupado. We are worried, nós estamos preocupados. We are worried, nós estamos preocupados. We were worried, nós estávamos preocupados. We were so worried, a gente estava tão preocupado. You really don't care about us.
To care é se importar. To don't care é não se importar. You don't care, você não se importa. You don't care. You don't care about us, você não se importa conosco. You don't care about us, você não se importa conosco. Us é a mesma coisa que... Lembra que a gente aprendeu her para she? A gente não pode usar a she depois do verbo ou da proposição. O us é a mesma coisa. A gente não pode usar we duas vezes na frase. A gente pode falar you don't care about we. Não, é you don't care about us, porque about é uma preposição, então about us, ok? You don't care about us, você não se preocupa com a gente. Só que aí ela quer enfatizar, você não se preocupa mesmo com a gente. Então, you really don't care, you really don't care, você não se preocupa mesmo com a gente. E aí ela continua sabendo o discurso de cor, ela continua falando assim, ó. You shouldn't stay out so late. Lembra que a gente aprendeu que o should pode ser traduzido como deve e é um conselho? Então, you should, você deve. You shouldn't, você não deve, ok? É um conselho também. Então, you shouldn't. You shouldn't stay, ficar, lembra? To stay, ficar. You shouldn't stay, você não deveria ficar. Out, lá fora, fora. You shouldn't stay out, você não deveria ficar fora. So late, lembra de late? Early, late. Adiantado, atrasado ou tarde. You shouldn't stay out so late, você não deveria ficar fora tão tarde, ok? Só que ela chegou na mesa já falando tudo isso para os pais dela. Mas os pais dela nem sabiam que ela tinha saído ontem. Então a mãe dela, surpresa, fala: Oh, were you out last night? Were you out last night? Você estava fora ontem? Ou você saiu ontem? Were you out last night? Então, last night. Night, noite. Last night, a noite anterior, noite passada. Last night, ok? Were you out last night? Você saiu ontem? Você estava fora ontem? Ok? Surprise. Look, Mom, Dad, spare me the lecture. I know it by heart. Where were you, Amy? We were so worried. You really don't care about us. You shouldn't stay out so late. Oh, were you out last night? Nas aulas anteriores, você aprendeu a como se expressar no presente, usando o verbo to be, e a como se expressar no futuro, usando o going to e o will, ok? Agora, a gente vai começar a estudar um pouco do passado, ok? Vamos introduzir um pouco do passado aí, aprender a como construir ideias e ações, ok? No passado. O passado de ser ou estar, ou o passado do verbo to be, que é o am, is, you are. É was, you were, ok? Então, ser, está, vira era, estava, ok? Às vezes pode ser foi também, ok? Então, was, you were. Como fica a estrutura? I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were, ok? Essa é a conjugação completa no passado. Então vamos a um exemplo de frases afirmativas usando was, you were. I was a little sick yesterday. I was a little sick yesterday. Eu estava um pouco doente ontem. A little, um pouco. I was a little sick yesterday. Eu estava um pouco doente ontem, ok? Outro exemplo. Last week they were in Italy. Last week they were in Italy. Semana passada eles estavam na Itália. Last week, semana passada, they were in Italy, ok? Mike's grandfather was an excellent doctor as well. Mike's grandfather was an excellent doctor as well. O vô do Mike era um doutor excelente também. Então, grandfather, avô, grandfather, vô, ok? Excellent, excellent, excelente, excellent. Doctor as well. My grandfather was an excellent doctor as well.
Então, você viu que a gente usou was e were respeitando as seguintes pessoas. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were, ok? Então, para fazer frases afirmativas, basta colocar o were e o was. Agora, quando a gente quer montar a frase da negativa, o que a gente faz? A gente adiciona o not depois do was e o not depois do were, ok? Vamos ver uns exemplos? I was not in Kuwait last year. I was not in Kuwait last year. Eu não estava em Kuwait o ano passado. We were not worried about you. We were not worried about you. Nós não estávamos preocupados com você. We were not worried. Worried, preocupado. We were not worried about you, ok? Para facilitar a fala, were not e was not também podem ser contraídos, ok? Se tornando weren't e wasn't. Exemplos. I wasn't in Kuwait last year. I wasn't in Kuwait last year. E we weren't worried about you. We weren't worried about you, ok? E a forma interrogativa? Segue a mesma regra como a gente aprendeu nos modos anteriores. Você coloca o was e o were antes do sujeito. E aí forma a pergunta, ok? Por exemplo, was Jim in Kuwait last week? Was Jim in Kuwait last week? Ok? O Jim estava em Kuwait a semana passada? Was Jim, ok? Were you late for the play? Were you late for the play? Você estava atrasado para a peça? Were you late for the play? Agora vamos falar um pouquinho do we contra o us, ok? Da mesma maneira que a gente aprendeu que para he a gente usa him, para she a gente usa her, para we a gente usa us, ok? Então, antes dos verbos, a gente usa we. Depois dos verbos e preposições, a gente usa us. A gente não pode repetir o we duas vezes na mesma frase, ok? Presta atenção nesses exemplos. Hi, do you know us? Do you know us? Us vem depois do verbo to know. We are Dan and Wendy Morgan. We are. We vem antes do verbo are. Do you want to play baseball with us? Do you want to play baseball with us? Us vem depois da preposição with. Do you want to play baseball with us? Agora vamos falar um pouco sobre como expressar opiniões e conselhos em inglês. Para expressar opinião e conselho, a gente usa o modal verb should, ok? Should pode ser traduzido como deve, mas não é um dever de obrigação. E na conjugação verbal, o should não muda para nenhum verbo, então você não adiciona um S na terceira pessoa, por exemplo. E qualquer verbo que vem depois do should, ele vem sem o to, ok? Sempre no infinitivo sem o to. Exemplos. I, you, he, she, it, we, you, they should leave now. Should leave now, ok? Então é a mesma frase para todo mundo. Nós devemos ir embora agora, devemos sair agora, ok? I'm not feeling well. I should stay home tonight. Eu não estou me sentindo muito bem. Eu deveria ficar em casa hoje à noite, ok? Então é uma opinião também, é um conselho que eu tô dando para mim mesmo, ok? Então a gente usa o should para expressar opinião e para expressar conselhos, ok? E como o should é um modal verb, a gente também pode colocar ele na fazer frases negativas com ele e fazer perguntas com ele, ok? Na negativa a gente só adiciona o not depois do should. Por exemplo, you should not turn on the TV. You should not turn on the TV. Você não deveria ligar a TV. E para facilitar a nossa vida, o should not pode ser contraído para shouldn't, ok? Sally shouldn't stay out so late. Sally shouldn't stay out so late. E na interrogativa, basta colocar o should antes do sujeito. Should we order a pizza? Should we order a pizza? A gente deveria pedir uma pizza? Should we order a pizza?